aula de número 7, História do Brasil, para a terceira série do ensino médio, Brasil Joanino e a Independência do Brasil. Como eu já disse em outras aulas, o processo de independência do Brasil, ele já começa com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por quê? Porque quando a família real portuguesa deixa Portugal fugindo das guerras napoleônicas e vem para sua principal colônia, que era o Brasil, chegando aqui, um dos primeiros atos de Dom João VI, né, por isso que a gente fala Brasil Joanino, do Dom João VI, que não era rei de Portugal, mas era príncipe regente, já que a sua mãe, a rainha Dona Maria, era louca, Dona Maria a Louca. Então, ele que governava Portugal, e ele passou a ser também um príncipe regente do Brasil. Então, quando ele chega aqui, então ele já faz a abertura dos portos às nações amigas. Então, quando ele chega aqui, acaba aquilo que nós vimos no Brasil colônia, que era o Pacto Metropolitano, ou Pacto Colonial, onde o Brasil poderia fazer comércio somente com a sua metrópole. A partir daquele momento, quando ele chega aqui, o Brasil, né, aqui no Brasil, né, a colônia passa a poder fazer comércio com Portugal e com as nações amigas. Então, naquele momento, o Brasil, de certa forma, deixa de ser colônia, né? E depois, né, quando ele mudar, né, como dizia, né, que o rei deveria estar na sua nação, para ele não perder o trono de Portugal, ele coloca o Brasil como Reino Unido de Portugal. Então, elevando o Brasil de colônia a Reino Unido, ele estaria, sim, né, o trono estaria no reino, então aí ele não perderia o trono. Então, nesse momento, o Brasil deixa de ser colônia, deixa de estar na condição de colônia e passa a ser sede do reino português. Então, por isso que eu digo sempre que, quando que começa o processo de independência? Em 1808, com a chegada da família real, com a abertura dos portos, o fim do Pacto Metropolitano e a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal. E aí esse processo vai transcorrer até a independência em 1822, né? Lembrando que vai haver toda uma pressão para que Dom João volte para Portugal. Ele vai voltar, mas vai deixar o seu filho Pedro aqui como príncipe regente da colônia, que aí depois vai passar a ser independente quando Dom Pedro proclamar a independência em 1822. Então, Brasil Joanino. Em meio à guerra que seguiram a Revolução Francesa e a fim de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte decretou em 1806 o bloqueio continental, que proibia os países da Europa de manter relações comerciais com os britânicos. Só explicando isso aí, né, o que ele queria com o bloqueio continental da Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, e ele queria fechar o continente em relação à Europa. Então, o que ele queria? Ele queria asfixiar a Inglaterra, né, fazendo com que todos os outros países não fizessem comércio com a Europa, com a Inglaterra. O Portugal tinha como seu principal parceiro econômico a Inglaterra, né? Tinha até um tratado lá de pães e vinhos, né? Que é o Tratado de Mentuen, né? Que fazia com que Portugal perdesse praticamente todo o ouro para a Inglaterra, né? Já que Portugal não produzia produtos já industrializados, e a Inglaterra sim. E Portugal se dedicava ali à produção só de vinho, né, e à exploração das suas colônias, né, e o comércio. Então, Portugal queria vida fácil, né, e não acumulou riqueza como a Inglaterra. Por isso que hoje Portugal não é uma das principais potências do mundo, e a Inglaterra, apesar de não ser mais a maior potência do mundo,
é um dos países mais ricos do mundo, um dos países, né, com poderio militar no mundo. Então, tal medida acabou por afetar Portugal, que, por ser dependente da Inglaterra, não aderiu à proibição, abrindo brecha no bloqueio. Então, já que Portugal não aderiu, então, Napoleão, então, declarou Portugal como inimigo da França. Em função da inevitável guerra contra a França, o príncipe Dom João, que governava como regente, decidiu-se pela transferência da corte para o Brasil. Milhares de pessoas embarcaram em navios portugueses com destino ao Rio de Janeiro, sob a proteção inglesa. Então, a Marinha Britânica era a maior marinha daquele período, ofereceu proteção à família real portuguesa e à corte, e eles embarcaram para o Brasil. Então, centenas de milhares de pessoas embarcaram para o Brasil, né? Foi uma bagunça geral, foi da noite para o dia, né? E com certeza, né? Muita gente que queria vir, fugir, não conseguiu, muita gente veio a contragosto, né? Imagina, né? O que se falava mal dessa colônia, né? Que lá era quente, que lá era fedido, né? Tem alguns filmes que mostram a princesa Carlota Joaquina quando chegando no Brasil, né? Toda nojenta, reclamando. Em 1808 e 1821, o Rio de Janeiro se tornou sede do Império Português, né? A primeira capital foi, né, Salvador, mas capital durante a colônia. Né? Em 1808, o Rio de Janeiro se torna sede da colônia e sede do Império Português. Esse período é rico em transformações políticas, econômicas, sociais e culturais para o Brasil. Destaca-se a abertura dos portos às nações amigas, os tratados de 1810 e a intervenção militares na Cisplatina. O Brasil acabou perdendo, né, essa região da Cisplatina, que, né, é o atual Uruguai. Então, transformação cultural, passou a ter muita, né, artistas que vieram para cá, né, acabou tendo produção de pinturas das regiões, né, sendo bancado pela coroa, né, mas uma coisa interessante que aconteceu também, né, aonde que ficou alojada essas pessoas? As pessoas que viviam aqui na colônia foram expulsas de suas casas para que toda essa corte fosse alojada aqui quando eles chegaram, né, aqui na colônia. A Inglaterra se beneficiou do fim do monopólio comercial metropolitano promovido pela abertura dos portos e aproveitou a situação para escoar suas manufaturas em mercados brasileiros. A elite agrária da colônia, principalmente que produzia tabaco e algodão, largamente consumidos pelos ingleses, também ampliou de maneira significativa os seus lucros. Por que essa elite nem conseguiu lucrar bastante? Porque eles tinham um atravessador, né? Eles tinham que vender para a metrópole, que a metrópole vendia para os ingleses, né? Que faziam uso por causa da revolução, né, industrial aí do tabaco, do algodão. Então, aí, essa elite passa a fazer comércio diretamente com os ingleses. Por outro lado, o fim do Pacto Colonial prejudicou os negócios dos comerciantes portugueses, que viam seus privilégios comerciais serem transferidos para os britânicos. E é por isso, né, que as cortes lá em Portugal vão pressionar, vão ficar, né, depois do final das guerras napoleônicas, vão pressionar para a imediata volta de Dom João para Portugal e depois também pressionam para a volta de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I voltando, então eles poderiam fazer com que o Brasil voltasse à condição anterior, voltasse à condição de colônia, para que eles pudessem voltar a ter os seus privilégios relacionados aqui ao Pacto Colonial. A gente pode chamar de Pacto Colonial, Pacto Metropolitano. A independência do Brasil. A Revolução Liberal do Porto, de 1820, organizada pelos portugueses, exigiu a volta imediata de Dom João VI, pôs fim ao absolutismo monárquico português e buscou... Oi?
É, eu Diga. assisti uma videoaula esses dias sobre isso. E Uhum, aí, tipo, disseram que depois que Napoleão tinha perdido e tal, e aí eles foram devolver, né, os países, as colônias que ele tinha tomado. E isso. aí, quando foi questão do Brasil, falou que não queria devolver para Portugal porque disseram que, como o rei tinha fugido, ele não era digno de ter de volta. É meio que verdade isso. E aí, por isso que ele mudou o nome do. Ao invés de ser colônia de Portugal, ele mudou para outra coisa. É Reino Aí eu não sei se é Unido. verdade. É, Isso. Esse que eu estava falando lá no início. Que o monarca, né, quando eles fizeram um acordo para redistribuir, né, as nações, né, e os monarcas voltarem para o trono, né, então cada monarca deveria estar no seu país, né, e aí no caso brasileiro o monarca não estava, né, e aí por isso que ele levou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, para dizer que ele estava, sim, no seu reino. Exatamente isso que aconteceu. Aí, foi assim, vamos dizer assim, um ajuste, né, para poder dizer que ele estava, né? Aí, então, o Brasil conseguiu, acabou sendo favorecido nessa questão, né? Porque ele foi elevado, né? Mas lógico que as cortes não gostaram nada disso, né? E continuaram exigindo que Dom João voltasse e, de certa forma, conseguiram, né, na Revolução do Porto, fazer com que Dom João voltasse. Mas Dom João continuou, né, com a sua esperteza e deixou o seu filho aqui, Dom Pedro. E aí Dom Pedro depois vai fazer a mesma coisa também, né? Quando ele voltar para Portugal, ele vai deixar o seu filho também, Dom Pedro II, aqui no Brasil. As exigências da Revolução em Portugal feriam os interesses da elite agrária brasileira, que pretendiam a manutenção dos portos abertos. Então, aí você vê a briga de duas elites, né? A elite comercial portuguesa, né, que estavam vendo os seus privilégios feridos com a abertura dos portos, já que a gente não precisava fazer comércio com Portugal, fazer direto com a Inglaterra. E a elite agrária brasileira, né, que estava sendo favorecida, mas se entrasse em vigor a Revolução Portugal aí, né, toda, né, eles seriam prejudicados porque voltaria à condição de colônia, a gente teria que fazer comércio com Portugal, né para depois Portugal vender esses produtos para as outras nações, principalmente para a Inglaterra. Então nós temos disputa de duas elites aí, a elite agrária brasileira, a elite comercial portuguesa. Dom João, em 1821, Dom João retornou a Portugal, deixando no Brasil Dom Pedro, seu filho e herdeiro, como príncipe regente. O período posterior ao retorno do rei à Europa foi marcado pela aproximação de Dom Pedro I e do Partido Brasileiro, né? Então tinha aqui Partido Português, Partido Brasileiro. Então, o príncipe ele vai se aproximar do Partido Brasileiro. Só que depois da independência, ele também vai se aproximar do Partido Português, né? Então, que vai levar a todos os problemas que tivemos durante o primeiro reinado, né? Que questionava, falava como que a gente está independente e os portugueses continuam mandando aqui. O príncipe regente se fortalecia politicamente aliado à elite agrária brasileira, na mesma medida que os grandes produtores rurais viam no príncipe as garantias para a manutenção de seus interesses econômicos. Então, a gente percebe que quem veio mandando no Brasil durante o Império é a elite agrária, né? E a elite agrária que vai sustentando a família real no poder, para quê? Para garantir os seus interesses, né? Por exemplo, um dos interesses da elite agrária foi a manutenção da escravidão. E os dois reis do Brasil, os dois imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II, não aboliram a escravidão. Dom Pedro II aboliu a escravidão quando era já inevitável, lá no fim do seu reinado, um ano antes de acabar o seu reinado, né? Em 1888 ele acaba com a escravidão, em 1889 temos aí
a proclamação da República. E isso mostra, de certa forma, né, que a família real estava sendo mantida no poder somente para manter seus interesses. A partir do momento que ela não manteve os interesses dessa elite agrária, ela é tirada do poder. E foi isso que aconteceu. Em 1888 acaba a escravidão, em 1889 acaba o período imperial. E aí, quem que continua no poder? A elite agrária, que aí, durante a Primeira República, né, excluindo um pequeno período ali, que vão ter ali a República da Espada, que vai ter um governo de militares, os restantes vão ser governos, né, de coronéis, mas coronéis fazendeiros, que era o termo que eles chamavam, os fazendeiros de coronéis, mas não eram militares. Né? Vão ter governo de militares e vão ter, durante a Primeira República toda, né, a elite agrária definitivamente no poder. Né? O primeiro presidente civil do Brasil foi um fazendeiro chamado Prudente de Moraes. Então, a elite agrária vai tomar conta, e isso vai fazer com que o Brasil não se industrialize durante todo esse período, porque a elite agrária não vai estar interessada em industrializar o país, ela vai estar interessada mais só em vender as commodities, né, esse termo ainda não usava na época, né, mas vender as commodities, exportar as commodities, e não interessa, né, como que está a empregabilidade aqui, né, estava interessado mais em explorar. A independência do Brasil não foi revolucionária. Isso a gente está cansado de saber, né? Não houve revolução na independência nem na proclamação da República, né? Não tem, e talvez por isso também a gente não valorize esses momentos, tanto a independência quanto a proclamação da República. Né? Por que não é revolucionário? Porque não há uma transformação na sociedade. Quem estava no poder continua no poder. Né? A elite agrária já comandava o Brasil do colônia, ela vai continuar comandando, não vai haver transformação, né? O Brasil vai continuar sendo agroexportador. Né? Na verdade, a independência foi mais um jogo para o Dom Pedro permanecer no poder. Né? A independência foi mais um ato contra-revolucionário do que um ato revolucionário. Por quê? Nas Américas estavam havendo revoluções e essas revoluções estavam tirando, fazendo com que os países deixassem de ser colônia e passassem a ser república. Só no Brasil que nós deixamos de ser colônia e nos tornamos uma monarquia. Então, Dom Pedro acabou, né, percebendo isso, falou, não, vou eu mesmo proclamar a independência antes que venham, proclama a independência, transforma uma república e me manda embora daqui, né, ou no caso de algumas repúblicas aí, né, que até matavam os monarcas que estavam no poder. Então, a independência do Brasil foi mais uma contra-revolução do que uma revolução. Aqui, ó. Não rompeu totalmente com as estruturas econômicas, né? Continuamos latifundiários, agroexportadores e escravistas. Não houve alteração na ordem hierárquica e social e o modelo monárquico foi mantido. Então, muita pouca coisa mudou no Brasil, colônia para o Brasil, império, principalmente ali no primeiro reinado. E também lá, quando há a proclamação da República, também muita pouca coisa vai mudar. São as revoluções brasileiras aí, né? Então, o Brasil não é um país revolucionário. Aqui nós temos essa imagem aqui para encerrar a aula de um ato que era feito naquela época. Diga. Então, a cronologia é colônia, império, monarquia e república? Não. Colônia, império, república. Né? Quando eu falo monarquia, eu estou falando do império. Colônia, império e república, né? Tanto faz você dizer monarquia ou império, tá? São 3 períodos, né? De 1534 a 1822, colônia, 1822 a 1888, império ou monarquia, e de 1889 até os dias atuais, república, né? Lembrando, né, você pode ter uma ditadura republicana, no caso, por exemplo, a ditadura militar, continua período republicano, né, apesar de, né, a gente não ter, perder aí os direitos democráticos. Então, como eu havia dito aqui, ó,
essa cerimônia aqui que era feita durante o Brasil Império era a cerimônia do beijamão, né? Onde as pessoas se enfileiravam ali para ir lá dar uma bitoca na mão do imperador. No caso aqui, né? No caso aqui não era do imperador, era ainda do príncipe regente Dom João VI. Então, essa cerimônia aqui era um momento que as pessoas tinham de se aproximar de Vossa Majestade, né? E às vezes até fazer um negócio ali, né? Falar alguma coisa ao pé do ouvido dele ali, oferecer uma vantagem. Tinha gente que dava um sítio para o imperador, né? Para receber alguma vantagem ou pedir alguma vantagem ali. Né? Isso aqui lembra muito ali os apoiadores do Bolsonaro, que ficam ali na frente da sede oficial ali do presidente, esperando ele sair para falar com ele, mas geralmente, né, eles só estão levando patada, né, vão lá bajular ele e levam patada. Aqui, né, as pessoas tinham o direito de dar um beijinho na mão do príncipe regente Dom João. Com certeza, né, se fosse uma monarquia hoje tivesse essa cerimônia, né, não teria essa cerimônia aqui, porque, né, poderia transmitir o coronavírus aí pro príncipe Dom João aí, beijando a mão dele. Já pensou? É um beijo, depois vem outro beijo. Com certeza, nessa época, ele não passava um álcool gel na mão para outro vir beijar a mão dele, não. Né? Então, seria bastante complicado. Então, essa aula por hoje é só. Né? A gente entendeu hoje que o período junino é o início do processo de independência do Brasil e que a independência em si não foi uma independência, não foi um processo revolucionário, né? Foi mais um arranjo que foi feito por Dom Pedro para continuar no poder. E aí nós deixamos de ser dependentes de Portugal e passamos a ser dependentes da nação hegemônica na época, que era a Inglaterra, né? Para hoje nós sermos dependentes aí das potências que estão aí, que são a China e os Estados Unidos da América. Então, por hoje é só. Até amanhã. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau.